Bom, gente, além desses elementos da abertura, tem vários outros complicadores no caminho de uma recuperação da popularidade do Lula. O governo fala, por exemplo, numa reforma ministerial que já está atrasada, mas além dessa possibilidade de desembarque dos políticos do Centrão, que já têm pastas, sair da Câmara e ganhar um ministério pode não ser mais uma grande coisa hoje com um orçamento no Legislativo, né? O preocupante para o governo nesse diagnóstico do Cacai é que parece que o poder de articulação política do Lula era a arma mais poderosa que ele tinha, mas ele não está usando, né? O que vocês acham? Pois é, Luísa, o esporte em Brasília, nesse momento, é saber se a carta do Cacai é sobre a Janja ou se a carta do Cacai é sobre o Rui Costa, ou o que sempre há como possibilidade, se não é sobre os dois. Ou se é sobre o Cacai, que também é uma possibilidade. Não, eu acho que isso... Eu jamais conseguiria imaginar o Cacai escrevendo a respeito de si próprio. Isso é uma coisa que não tem muito a ver com o personagem, entende? Não. Mesmo a carta ao Lula tendo a foto dele, né? Do próprio Cacai. Mas... Não é a foto do Cacai com o Lula. É uma foto... Não, é dupla, é dupla. Não sei se dá pra ver aqui, ó, mas é uma fotinha dupla. Mas... Vamos lá, tem um comentário que a Daniela Lima fez na Globo News no fim de semana, que eu acho que sobre o qual a gente conversou muito na nossa reunião de pauta hoje, e que combina com uma coisa que eu ouvi de um ex-ministro recentemente, um ex-ministro que é pai de uma criança pequena, e uma única vez essa pessoa estava passeando com Lula no Palácio da Alvorada, pelos Jardins. Foi a única vez que teve esse convite, embora essa pessoa estivesse no Ministério. E aí depois, um daqueles velhos assessores do Lula, aquela turma que estava lá no PT, em 1980, 81, 82, se virou e falou, se fosse no tempo da Dona Marisa, sua cria... A criança pequenininha estaria brincando aqui no Jardim do Palácio da Alvorada todo dia. E isso junta com a coisa que a nossa amiga Dani Lima falou na Globo News esses dias, que é a Janja baixou uma regra desde o início do governo em que ela diz o seguinte, casa é casa, trabalho é trabalho. E Lula não recebe gente em casa, no Palácio da Alvorada. Isso pega uma coisa, e eu acho que mostra essa diferença, essa distinção entre Dona Marisa e Janja. Eu não estou entrando no mérito se uma coisa é boa, outra coisa é ruim. Dona Marisa gostava de encher a casa, de ter criança brincando e tudo mais, botar a garrafa de uísque na mesa. O Lula é um cara que gosta de uísque e por favor, não começa a fazer aquelas leituras de estou chamando o presidente, eu adoro uísque. Acho um grande mérito beber uísque e tal. E pelo contrário, é uma maneira de você cultivar a conversa, torna a conversa mais leve, envolvente e tudo mais. Então, era uma coisa de encher no fim de semana a casa do presidente de gente, botar a garrafa de uísque na mesa e bater papo. E um dos momentos em que o Lula é grande é nisso. Um dos grandes talentos políticos do Lula é essa coisa de sentar em casa, botar o uísque, beber e ir conversando. É quando a gente vê o Lula mais envolvente, mais agradável, mais charmoso, mais político. É assim que ele costura. É diferente quando você está no Palácio do Planalto, porque no Palácio do Planalto é presidente da República, entendeu? Você tem meia hora de audiência com o presidente da República, você entra, tem aquela formalidade, ninguém está bebendo, tem aquela formalidade, senhor presidente, isso tudo mais e tal. Em 25 minutos passados, já entra um assessor e fala baixinho no ouvido do presidente, senhor presidente, o seu próximo compromisso, a pessoa já chegou e tal. Quer dizer, você tem um acesso ao presidente, mas não é a mesma coisa que... Então... Eu acho que essas coisas todas são peças que se encaixam. Isso que o Cacai está falando, esse comentário da Dani Lima, essa história que eu ouvi desse ex-ministro, que é o Lula não está tendo o espaço em que ele é gigante como político.
ali que acontece a articulação, ali que acontecem a construção de alianças, ali que... E, obviamente, esse Lula é um Lula que a gente não está vendo, né? É uma coisa curiosa, né? Porque a descrição que você fez é a descrição para qualquer político profissional. Política se faz assim, política se faz em casa, política se faz no botequim, no Piantella, naquela época, né? Ou no Florentino. O Cacai foi dono depois. Ele foi dono do Piantella. Foi. Mas é assim que se faz política. Então, há uma ingenuidade, até uma coisa curiosa e um pouco suicida da Janja, querer impedir que o Lula esteja no lugar onde ele vai conseguir governar, onde ele vai conseguir fazer suas alianças e tal. Você vê essa comparação com a Marisa conheceu o Lula, líder sindical, até antes ainda operário. Ela viu isso tudo acontecer. Então, ela entende tudo isso, sempre, quer dizer, entendeu, sempre entendeu. A Janja chegou na vida do Lula num momento esquisito ali. Ele estava sendo preso. E ficou preso, então ela nunca viu isso acontecer. E há um olhar muito ingênuo em relação à política, e aliás a gente vê o comportamento dela na política, é muito ingênuo, as coisas que ela diz, até com um grau de responsabilidade, né? Mas de não entender o que é. Então, política é para fazer no gabinete, no horário de expediente, vai lá quando tiver para... Isso é inviável, não é possível isso fazer. Ela vai, quer dizer, se ela tem esse poder, ela vai inviabilizar o governo do marido, né? Então, mas aí eu acho que tem 2 pontos. Eu acho que isso que você colocou é importante, mas tem um argumento a ser feito de que ela faz uma proteção da saúde do Lula, né? Ele não é mais um político mais jovem, ele tem uma questão de idade. Essa cirurgia pela qual ele passou na cabeça foi um episódio bastante sério, que, enfim, exige algumas proteções ali em termos de horas trabalhadas e tal, e eu acho que sobra para ela fazer um pouco esse papel de falar, não vai e tal. Agora ele botou o pé na estrada e foi pro palanque. Ele está fazendo política não de bastidor, não com uísque na mesa, mas com o público, né? Dando muita entrevista, fazendo... Agora, tem um argumento a ser feito com relação ao recado ser ao Rui Costa, que eu acho que não é desprezível, que é o seguinte, a carta do Cacai, ele começa falando que o Lula ganhou 3 vezes e elegeu Dilma como sua sucessora, e que, certa vez, conversando com o senador do PT, ele me disse que tinha 1 ano que tentava uma audiência com a presidenta Dilma e ela não fazia política, sofreu o impeachment. Aí, o parágrafo seguinte, ele recorre a outro episódio no governo Lula, em que um senador de oposição tinha ligado para o Cacai às 11 da manhã e reclamado que tinha assumido fazia 15 dias, era suplente e que não tinha sido recebido pelo Zé Dirceu. Ele cita nominalmente o Zé Dirceu, que é amigo do Cacai e que era o ministro da Casa Civil. E fala, eu liguei para o Zé, 12h30 a gente estava almoçando no Palácio do Planalto. O Zé, de longe o mais preparado dos ministros, deu um show discorrendo sobre o Estado e tal. Então, ele compara... E a Dilma, antes de sofrer o impeachment como presidente, tinha sido ministra da Casa Civil também. E chegou à presidência já com a sua... falta de habilidade política como algo dado, porque já era algo que ela tinha na Casa Civil. E aí ele usa o exemplo do Zé Dirceu para falar do Lula enclausurado. Eu acho que, embora tenha ali, logo em seguida ele vai falar que os problemas do Lula, que tornam ele um presidente agora diferente do que foi no passado, são principalmente pessoais, ele usa esses termos, ao usar os exemplos do Zé Dirceu e da Dilma, eu acho que tem uma coisa muito explícita sobre o Rui Costa, um recado muito, muito explícito sobre essa blindagem que o Rui Costa faz. A gente fez no meio, um tempo atrás, uma edição de sábado que contava um pouco como o Rui Costa age. E o Rui Costa, amando do Lula, em parte, e em parte pela própria personalidade, era o responsável no Planalto por dizer não. O que não é uma função muito
gratificante em política, né? Porque se você sai distribuindo não para todos os lados, é óbvio que você não fica muito querido. Ministros da Casa Civil não são normalmente muito queridos, ou pelo menos têm altos e baixos constantes, né? O Dirceu era. Então, aí vem o exemplo do Dirceu. O que eu acho que é interessante é que é um diagnóstico já antigo, que não é do Cacai, o fato de que o Lula, neste governo, não tem ministros fortes, com exceção talvez do Haddad, que é um ministro que faz muita política. Os outros ministros dele não o ajudam nessa tarefa. Ele tinha o Dirceu o ajudava nessa tarefa. Hoje ele não tem. Ele teve o Palocci, que o ajudava nessa tarefa. Hoje ele tem o Haddad, que apanha da esquerda, apanha da direita, apanha do centrão, mas está lá tentando. Apanha do PT. Apanha do PT, exatamente. E os demais ministros estão passivos e sobrou para ele, né? Sobra para ele. Tem amigo para dar um toque, né? Pra Mas essa falar aí. crítica a gente ouve desde o início do governo, Isso. que não há em torno do Lula gente que o trate de você. Que diz, pô, Lula, isso aí não dá, né? Todo mundo é um pouco abaixo a cabeça. O Haddad, então, nem se fala, ele aceita tudo. Mas não tem alguém, né? Não tem um Jacques Wagner, não tem um Dirceu, não tem um Palocci que chame o Lula de você e diga, olha, isso aí tá errado, Lula, não vai dar certo, vamos mudar isso aí. Porque... Gente, o primeiro Planalto, o primeiro palácio do Lula era um palácio com Dirceu, Gilberto Carvalho e Guxiquem. Os três eram caras que estavam com Lula quando Lula estava em cima de palanque no Parque Antártica fazendo comício pro operário. E o Genuíno no Congresso. Sendo preso em 79. Quer dizer, era tudo gente que viu Lula quando Lula não era ninguém. E isso dá um grau de intimidade, um grau de proximidade que não é que não leve a sério o Lula. Claro que leva. O cara é presidente da República, o cara se elegeu, isso não é trivial, mas... Acho que é o contrário, né? Faz com que o Lula leve eles a sério. Mas tem uma coisa de... Eles conhecem ele desde... Eles têm aquela intimidade para... E não tem mais isso. Os ministros são todos que chegaram à política numa época que o Lula já era o grande líder da esquerda brasileira. Com raras exceções, como é o caso do Jacques Wagner. Jacques Wagner... ministro, né? Mas ele é líder, né? É líder do governo no Senado. O Randolph é líder no Congresso, o Jacques Wagner é líder no Senado, né? O Jacques Wagner é uma coisa que muito pouca gente fala. Ele saiu muito ferido e sentido e magoado. Ele não fala nada porque ele tem uma fidelidade canina ao Lula, que ele jamais vai trair, porque ele acha que o Lula é o grande... O que é uma coisa comum na geração deles e tal. Mas aquele comentário do Lula na África, comparando Israel com Hitler... aquilo feriu o Wagner. Então, eu não estou pretendendo fazer uma leitura aí de... Mas eu percebo o Jacques Wagner como um cara hoje muito mais afastado, muito sem... Ele deu uma desaparecida. Agora, se você pega o noticiário hoje de governo, quem que aparece? E ele já orientou a votação contra o PT. Dentro do Senado. Sim. Tanto... Não, e assim, mas hoje, olha, você pega, não tem as vozes fortes do governo hoje. Quem são as vozes fortes do governo? Tem um ministro de articulação política que não conversava com o presidente da Câmara. Isso é um negócio muito louco, né? Sem precedentes. Aí você tem um ministro da Casa Civil, eu lembro, a matéria da Luciana Lima, que a gente deu, narrava a forma como o Rui tinha dificuldade de puxar assuntos corriqueiros em jantares políticos. Então, tudo isso que você está narrando do poder de sedução do Lula num ambiente informal, de fazer política, de avançar suas agendas num ambiente informal, é o oposto da habilidade que o Rui Costa tem. E ainda por cima ele está encarregado de ter que dizer não para o apetite insaciável do Centrão por emendas. Aí você vai ver os ministros que o Lula acabou colocando para atender o Centrão.
São ministros que a gente estava até brincando ali fora, sem expressão, sem o carisma. Tipo, você pega os nomes, sem o peso político, eles são apadrinhados, eles têm padrinhos importantes, mas eles não têm eles mesmos a capacidade de mobilizar uma parte do Congresso, uma parte da sociedade para mandar o recado do que o governo quer. A gente vê isso com muita clareza no resultado das votações, né? Não muda nada. E a gente discutiu isso também hoje na reunião de pauta. Os ministros da Frente Ampla também estão ofuscados. Eu acho que o Alckmin ainda, por ser vice-presidente e por ser ministro, ele consegue ainda algum espaço, ele fala mais e tal, ele não é exatamente, né, a pessoa mais carismática do planeta, mas ele tem espaço, ele cava ali alguns momentos. A Simone está desaparecida. Ninguém ganha o apelido picolé chuchu impunemente, né? Não. Embora ele tenha crescido muito em carisma com essa doçura. Eu acho que ele ficou doce depois que ele virou com... Depois tem a cereja. Tem a cereja de chuchu. Não, mas é porque ele... Eu acho que essa foi uma impressão nossa por causa do susto de 2022, Flávia. Eu acho que a gente se apegou a ele, assim. Depois que ele virou companheiro Alckmin, ele ganhou pelo menos essa aura, né? Deixa eu te falar uma coisa. Se você conversasse com... Se você conversar com qualquer tucano de alta plumagem, daqueles que estão ali para lá de 70 anos, o que qualquer um deles vai dizer é que o Alckmin é um sujeito fidelíssimo dentro da política. A relação que ele tinha com Mário Covas, quando Mário Covas era governador e ele, Alckmin, era vice-governador, era de uma lealdade canina. E essa é uma característica do Alckmin. Ele queria chegar ao governo de São Paulo como prefeito de Pindamonhangaba. O caminho natural para um jovem político do interior era embarcar como vice-governador. Foi como o Covas o fez vice-governador, ele viu o Covas, esse é o cara que me deu a grande oportunidade da minha vida. Eu tenho certeza que ele olha para o Lula como esse é o cara que me deu a grande oportunidade da minha vida. Ele fez em relação a ele próprio. Foi, igualzinho. Não. mas esse episódio... Isso, assim, por isso que a saída dele do PSDB foi tão vergonhosa, né? Esse episódio do primo João... Essa traição do João Dória em relação ao Alckmin, quando você entende quais são os valores, eu não estou dizendo que o Alckmin está certo ou está errado, eu acho que traição é parte do jogo na política, você pode encarar isso com cinismo ou você pode encarar isso como um gesto pessoal. O Alckmin é um cara que é profundamente leal a quem o puxa para o seu grupo e trata como uma ofensa pessoal a traição. Então, essa ruptura do Alckmin com o João Dória também diz muito sobre o caráter do Alckmin. Não estou dizendo no sentido bom ou mal, mas no sentido de quais são os valores que norteiam ele. Tanto que, gente... O Alckmin é um tucano que se tornou um ministro desenvolvimentista, né? O Alckmin tem essa coisa na campanha lá contra o Lula, que ele foi acusado que ele ia vender a Petrobras, que ele ia privatizar tudo, ele veio vestido com aquele macacão de Fórmula 1 com um adesivo de todas as todas as empresas estatais do Brasil, algumas a gente nem sabia que eram tão então ele vai e volta, né? Eu tenho umas participações da audiência aqui, pode? Vamos. Na verdade, antes eu queria só fazer uma ponderação, porque a coisa do Lula não fazer mais reuniões em casa, isso acende um alerta, porque eu acho que, de fato, tem a ver com a saúde dele.
Mas qual que é o problema? A gente já está olhando para 2026, já está vendo a eleição aí. Os aliados, os ministros do Centrão estão pensando em deixar as pastas. O Kassab já está falando sobre 2026, enfim. Então, assim, já tem um desenho ali. Se o Lula é essa pessoa que, por causa da idade, porque ele está cansado, ele não está conseguindo receber as pessoas em casa, e eu acho que pode ter uma preocupação da Janja com a saúde dele, com o bem-estar dele, enfim... não dá para encarar uma campanha, né? Não dá para encarar mais um mandato, né? Então... Eu acho que tem um ponto aí. É curioso que uma das notas a respeito do Lula e da Janja, nesses últimos dias, na imprensa, era uma pessoa criticando a Janja, atrapalha o Lula, não deixa mais, interfere nas pessoas com quem o Lula conversa ou não, isso atrapalha, é um problema, tudo mais. E aí essa mesma pessoa se virava e falava, agora, o que a Janja dá de energia para o Lula é uma coisa fora do comum. É um problema sem solução. Pois é. É um cara sem com, ela, ele não consegue é um cara com, sem ela, com ela, é um cara com quase 80 anos de idade, é um cara que pegou 2 anos de cadeia, não chegou a completar 2 anos, mas foram quase um ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses, uma coisa assim. Restrição de liberdade, eu não estou entrando no mérito de se foi correto ou não por parte da Justiça. Nós, seres humanos, não fomos feitos para ter restrição de liberdade. É uma das penas mais cruéis, eu acho que é uma pena que é necessária às vezes, mas é uma das penas mais cruéis que você pode impor a uma pessoa. E é claro que esse troço leva a uma depressão. O fato de ele ter se apaixonado, e por uma mulher que obviamente é uma mulher que tem muita energia, entendeu? É claro que isso rejuvenesce, isso faz... Estar apaixonado é bom, entendeu? Ter uma pessoa com quem compartilhar a vida é bom. E quando essa pessoa é uma pessoa com energia, com personalidade e tudo mais, é claro que isso dá um gás. E eu tenho certeza que muito da energia do Lula vem mesmo desse casamento, entendeu? É claro que isso é uma coisa que dá ânimo, dá vontade, dá gana de vida, dá gana de fazer coisa. Mas a gente tem que entender, existem alguns tipos diferentes de talentos que políticos têm. O Lula é um político muito raro na reunião desses talentos. Ele tem muitos talentos que são importantes de político ter. Mas uma das grandes características dele sempre foi essa capacidade de articulação. Essa capacidade de pegar o sujeito mais de direita, botar na frente dele, desmontar o cara, desarmar o cara, tipo, o cara sair da sala achando o Lula encantador. Isso faz falta no governo. Muita. Se ele não pode fazer isso, ele é um presidente da República que tem um talento político ímpar e que, no cargo político mais importante que existe em qualquer república, ele não está exercendo seu principal talento. É isso que ele sabe fazer e outras coisas ele não sabe fazer. Ele não sabe ser chefe, gerir ali... Né? A equipe, ele bota sempre um com os outros, tem sempre conflito permanente. O Dirceu fazia. O Dirceu reunia as duas, porque o Dirceu era bom de política de sedução também. Ele, antes dele precisar... O Dirceu é ruim de público, né? Ele é ruim de público, exatamente. Mas ele é ruim de voto... Parlamentarista, ele poderia ser... Ele é ruim de voto porque ele é ruim de público, enquanto que o Lula não é. O Lula é um cara encantador, exatamente, no palanque, cumprimentando as pessoas. O beijo... É uma coisa que... Eu te contar uma história pessoal. Logo que o Brizola voltou do exílio, meu pai me levou, eu criança, para... O Brizola começou a circular o estado do Rio todo, montando partido, tal, juntando coisa e tal. E numa dessas reuniões, meu pai me levou para... Eu lembro, eu devia ter uns 6 anos de idade. Eu era a única criança na sala. O Brizola
entrou naquele lugar que tinha um bando de gente querendo cumprimentá-lo. Ele olhou para mim, foi direto para mim e me deu um abraço de cujo calor eu lembro até hoje. E o ponto que eu estou fazendo aqui é, foi um abraço, sabe aquele abraço gostoso de tio, de pai que a gente tem quando a gente é criança? Eu tenho certeza que o fato de ele ter escolhido dar atenção para mim, que era criança, na frente, primeiro, deve ter encantado todo mundo, deve ter sido uma coisa simpática, graciosa, tudo mais. O fotógrafo estava perto. O fotógrafo estava perto. Possivelmente, embora eu não tenha essa fotografia. Mas esse tipo de calor em público, esse é um troço que o Lula tem. E é raro o político que tem essa capacidade, esse carisma em... Sabe quem tinha? Maluf. Eu aposto que sim. Eu não convivi com o Maluf, por ser do Rio, mas... Veja, o Maluf representou tudo de pior que existiu na política até o bolsonarismo, né? Que aí depois eu acho que ele foi superado. O bolsonarismo alguns degraus abaixo. Exatamente. Mas ele tinha carisma com o público, ele era afetuoso, ele conhecia o nome, ele sabia o nome de todo... O ACM era assim. Eles dois sabiam o nome de todo mundo com quem eles cruzavam, da imprensa, de quem serviu o café, do diretor, e isso era uma coisa deles, não era uma coisa treinada, era uma coisa natural deles, assim, claro. Tem um treino também. Não, tem um treino também, exato. Mas que não que não é todo mundo que é transparecia. treinável. Exatamente. Tem gente que não tem como aprender isso. E tem uma coisa que é não deixar transparecer qualquer treinamento, né? Aquela história do Juscelino, né? O Juscelino sabia o nome de todo... Aquele cara que ele encontrou 20 anos atrás, ele sabia o nome. Né? É isso. E aí, um dia tinha um político jovem que estava ali, aí chegou o Juscelino, cumprimentou todo mundo pelo nome e tal, e aí veio, do mesmo partido, né? Pediu ali uma orientação, como é que faz para saber o nome das pessoas? Rapaz, você não sabe como é que é? Eu disse, não. Aí ele explicou, você dá aquele abraço e fala aqui no ouvido, como é seu nome e sobrenome mesmo? Aí o cara diz o nome e sobrenome e fala, fulano, quanto tempo? Acordo. O fulano fica felicíssimo, porque apesar de ser meio fake, foi reconhecido na frente do público daquela gente toda e todo mundo fica besta. Né? Então... Eu tenho um primo meu, na verdade, primo irmão do meu pai, já morreu, o Roberto, irmão da Bebel, que você conheceu. Ele jovem, com um amigo no Jockey Club aqui no Rio, falando mal do JK, falando mal do JK alto, né? JK era presidente. Falando mal os dois assim, falando horrores, tudo mais e tal. Sabe que na zona sul do Rio você não pode falar mal de ninguém em voz alta, porque vai ter alguém. E veja bem, o Rio ainda era a capital da República. Aí, de repente, cada um sente uma mão no ombro. Assim, e aparece o JK entre ambos. Por que vocês não gostam de mim? Que era outro que era famoso por ser uma simpatia.